Voltando, vamos lá então, continuando a nossa saga pelos polinômios, vamos agora aprender nos polinômios o nosso teorema do resto. O que seria isso, professor? O que seria o teorema do resto? Seria uma maneira mais fácil de a gente encontrar um resto de uma dada divisão de polinômio por polinômio do que pelo método da chave que a gente viu na última aula. Vocês viram que o método da chave ele é um método muito demorado e possui várias regras. Uma das partes mais importantes da nossa divisão é o nosso quociente, que é o resultado, e o resto da operação. O resto da operação é muito importante dentro dos polinômios. Então, esse teorema ele serve para a gente encontrar o resto de maneira mais rápida do que propriamente fazer pelo método da chave, que é um método muito demorado. Como é esse método? Esse teorema ele tem algumas restrições e agora eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, esse teorema do resto é o resto da divisão de um polinômio qualquer p de x. Este polinômio ele deve possuir o grau ou igual a 1 ou maior que 1. Ele não pode somente ser o grau zero, né? Com respeito a somente um número na parte dele, sem nenhuma variável. Ele tem que ter no mínimo uma variável para que esse teorema dê certo. E o seu divisor, por quem ele vai ser dividido, ele deve ser um binômio, ou seja, um polinômio com apenas dois termos, ó. Primeiro termo, segundo termo. E também tem que acontecer uma restrição que esse binômio seja somente do primeiro grau. Se for, por exemplo, um binômio e aqui tiver um x ao quadrado, já não dá certo esse teorema. Se aqui for x ao cubo, também já não dá certo. Só dá certo se você dividir um polinômio que o grau não seja nulo por um binômio exatamente do primeiro grau. Aí o que a gente vai aplicar? Ele é dado exatamente por P de menos B sobre A. O que seria esse P de menos B sobre A? Eu já vou explicar ali para frente para vocês, mas é com respeito exatamente a este binômio. Vamos aplicar um exemplo já de cara para você começar a entender este teorema do resto. Vamos lá, ó. Exemplo. Digamos que eu tenha então um polinômio p de x. Repare que o grau ele tem que ser maior que o zero, ele tem que ser no mínimo 1. E aqui né, ó, o nosso grau desse polinômio é um grau número 2. Então nós temos ó, menos 8x ao quadrado, que esse polinômio é grau 2, mais 8x menos 10. E eu vou dividir este polinômio p de x pelo polinômio b de x. Só que eu não quero o resultado dessa divisão, eu apenas quero o resto da operação. Bom, para não fazer o método da chave, professor, se a gente fizesse pelo método da chave, vai dar o mesmo resultado? Sim, vai dar o mesmo resultado. Mas como nesse tipo de exemplo ele só quer o resto da operação, então é mais fácil você fazer pelo teorema do resto. Isso se ele obedecer a propriedade do teorema, que é ter um polinômio maior do que o grau zero e é ter um binômio do primeiro grau. Repare que esse é um polinômio que é um binômio, nós temos dois termos, e ele é do primeiro grau porque o x está elevado a 1. Tá, como que a gente faz então? Nós devemos pegar esse polinômio p de x e substituir cada valor da variável x por isso aqui, ó, por menos b sobre a. Quem seria o menos b sobre a? Seria exatamente do binômio aqui, ó. Aqui temos o nosso a, aqui temos o nosso b. Repare que o binômio aqui agora, ó, quem é o a é o número 2, quem é o b, aqui no caso os sinais estão invertidos, então o b é o menos 1. Substitua o b e o a exatamente nos lugares de b e a dentro do valor da variável x. Substituindo, você vai encontrar um determinado valor. Esse valor vai ser exatamente o resto do seu polinômio, o resto da divisão, né? Sem precisar fazer a operação de divisão. É isso que a gente vai fazer. Tá, professor, mas por que menos b sobre a? Porque menos b sobre a é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Um binômio, ele é exatamente desse tipo. Ele é do tipo ax mais b, ó. Ele é desse tipo. Se nós igualarmos a zero este binômio, por que igualar a zero? Para encontrar a raiz desse binômio. Como que a gente encontra a raiz de um binômio? Isola o x e veja quanto ele vai gerar para você como resultado.
Se eu isolar o x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esse mais b para o outro lado da equação, ele vai ficar negativo. O a que estava multiplicando esse x, ele vai passar dividindo. Olha só, o mais b passou para o outro lado, ficou menos b. O a que estava multiplicando passou dividindo. Então significa que x, para que essa equação, esse binômio dê zero, o menos b sobre a é exatamente uma raiz desse binômio. Então por isso que a gente vai substituir esta raiz no lugar do polinômio. Com isso, nós encontramos o resto da divisão de p de x por b de x. Simplesmente isso. Tá, beleza. Quem que é o nosso b no b de x? O nosso bzinho é exatamente o menos 1. Cuidado com a regra de sinal aqui, ó. Como o bzinho é menos 1, e na fórmula, né, eu já tenho o sinal de menos, então eu tenho que aplicar a regra de sinal aqui, ó. Menos com menos vai te dar mais, então vai ficar 1 positivo. E embaixo nós vamos ter o a, que é o número 2. Por isso vai ficar x é igual a 1 meio. Olha só essa notação, ó. Substitua no lugar do x o seu menos b sobre a. Quem que é o menos b sobre a? É isso que a gente acabou de encontrar pelo binômio. É 1 meio. Pegue 1 meio e substitua no lugar da variável x. Vamos fazer isso, ó. Vou tirar o x agora e vou substituir o meu 1 meio. É isso que a gente fez, ó. Substituir 1 meio. Repara, propriedade de operação. Tem que fazer primeiro a potência, depois as multiplicações e por último as operações de soma e subtração. Se você pega 1 meio e eleva ao quadrado, você tem exatamente 1 quarto. Porque você tem que elevar o numerador ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado na parte de baixo é 4. Muito bem, então agora você vai ter menos 8 vezes 1 quarto, mais 8 vezes 1 meio, menos 10. Então agora nós priorizamos a operação de multiplicação. Beleza? A gente fez as multiplicações. Então lá, ó, menos 8 vezes 1, menos 8. Parte de baixo, 1 vezes 4, 4. Segundo as frações. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 2, 2. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Pode operar essas frações, né? Que nada mais é do que divisões. Menos 8 divididos por 4 vai dar menos 2. 8 divididos por 2 vai dar 4. Vou repetir o menos 10. Por último, faço a operação de subtrações e soma. Menos 2 mais 4 vai dar 2 positivo. 2 menos 10, então o nosso resultado chega como menos 8. Tá, substituir, né, o valor da nossa raiz, que era do binômio, no lugar do x do nosso polinômio, e encontramos um determinado resultado. Esse resultado, olha aqui, ó, é exatamente o r de x, que é o resto da divisão. Então, nós sabemos que esse exemplo, o resto da divisão do polinômio p de x pelo nosso binômio é exatamente menos 8, sem precisar fazer o método da divisão. Apenas substituir. Claro que como você está vendo primeira vez esse exemplo, pode ser um pouquinho mais complicado. Mas com os exercícios que a gente vai fazendo pela frente, vocês vão ver que vai ficar bem tranquilo e bem rápido de achar, ainda mais do que pelo método da chave, tá bom? Então aqui a gente só encontra o resto. Tá, professor, e se eu quisesse encontrar o quociente? Aí sim você tem que aplicar o método da chave. Não tem um teorema somente para o quociente. Tem o teorema somente para o seu resto. Beleza? Então, nessa aula, por enquanto é só. Tá? Nas próximas aulas eu vou trazendo mais operações, mais teoremas com vocês, para vocês com respeito aos polinômios. Beleza, gente? Então a gente fica por aqui. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.